Você já parou para pensar sobre os locais mais hostis do universo? Regiões onde a vida, como a conhecemos, nunca teria chance de existir. O espaço, vasto e majestoso, também abriga os lugares mais mortais, onde a vida se veria não apenas desafiada, mas completamente obliterada. Neste vídeo, vamos explorar essas regiões extremas, revelando o que as torna tão perigosas e, ao mesmo tempo, fascinantes. Prepare-se para uma jornada que os cientistas ainda estão tentando desvendar. Imaginemos um planeta onde a temperatura excede os limites, onde a radiação cósmica é capaz de derreter metais e onde ventos cortantes tornam qualquer chance de sobrevivência impossível. Isso não é ficção científica, mas uma realidade em algumas partes do nosso cosmos. O que essas regiões têm em comum? Uma combinação de força bruta da natureza e condições ambientais que desafiam tudo o que conhecemos sobre a vida. E antes que você pense que isso só é relevante para os cientistas ou astrônomos, lembre-se, entender essas áreas nos dá uma compreensão mais profunda do nosso próprio planeta e de nosso lugar no imenso universo. Você pode estar se perguntando, quais regiões são essas, e o que as torna tão letais? Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar desde os buracos negros até as tempestades de areia em Vênus. Cada um desses locais não só desafia a sobrevivência, mas provoca uma reflexão sobre os limites da vida. Realmente, o que entendemos sobre o que é habitável pode ser muito mais restrito do que imaginamos. Comecemos pela nossa vizinha mais próxima, o planeta Vênus. Com temperaturas que podem ultrapassar os 460 graus Celsius, Vênus é um verdadeiro inferno em comparação com a Terra. Sua atmosfera é composta principalmente de dióxido de carbono, com nuvens densas de ácido sulfúrico que não somente tornam a respiração impossível, mas também recriam um efeito estufa insuportável. Você sabia que, se pudéssemos olhar para Vênus de um ponto seguro, o cenário se pareceria com aquele de um vulcão em erupção constante? Essa quantidade de calor e pressão, equivalente a estar a 900 metros abaixo do mar, é letal para qualquer forma de vida que conhecemos. Mas o que vem a seguir pode surpreender você. Apesar de todo esse ambiente extremamente hostil, uma equipe de cientistas propôs a ideia intrigante de que poderia haver vida microbiana flutuando nas nuvens ácidas do planeta. O que será que isso significa para nossa compreensão da vida em outros lugares? Estaríamos prontos para reconsiderar o que é necessário para a vida prosperar? Mudando nosso foco, vamos agora aos buracos negros, esses tormentosos monstros do universo que atraem tudo ao seu redor com uma força gravitacional insaciável. Órbitas de estrelas que se aproximam demais acabam como um mero lanche para esses sedutores de materiais. A região ao redor de um buraco negro, chamada de horizonte de eventos, é uma das áreas mais mortais conhecidas. Uma vez que você cruza esse limiar, não há retorno. Imagine estar próximo a um buraco negro. Você não experimente somente a gravidade intensa, mas também os efeitos de uma distorção do tempo e do espaço. A luz não pode escapar, e o tempo parece desacelerar. O que acontece dentro de um buraco negro? Essa é uma das perguntas que mais instigam os cientistas. Você pode estar pensando, é possível que algum tipo de vida se adapte a essas condições extremas? No entanto, a realidade é clara, o que acontece em um buraco negro permanece um mistério devido às leis da física que, como sabemos, não se aplicam da mesma forma que em outras partes do universo. Falando sobre mistérios, vamos explorar as luas de Júpiter. Europa, uma das muitas luas de Júpiter, tem despertado o interesse dos cientistas devido à sua superfície coberta de gelo. Mas, sob essa crosta gélida, acredita-se que exista um oceano de água líquida. Então, por que não celebrarmos a esperança de que a vida possa lá existir? Embora a perspectiva de vida em Europa seja tentadora, a realidade é que sua intensa radiação e a pressão extrema tornam a possibilidade muito remota. Mas isso nos faz refletir, será que a vida poderia encontrar um jeito? Outra lua de Júpiter, Io, nos oferece um espetáculo aterrorizante. É o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar, com centenas de erupções ocorrendo ao mesmo tempo. De fato, os jatos de enxofre expelidos por Io atingem até 500 km de altura. As temperaturas, além da radiação intensa, criam um ambiente que poderia incinerar qualquer forma de vida rapidamente. Se você tivesse a chance de visitar Io, como se sentiria diante de um horizonte tão devastador? A única sobrevivente seria a solidão em meio ao caos. Agora, vamos falar sobre Marte, que em muitos aspectos é nosso próximo objetivo quando pensamos em colonização interplanetária. O que muitos não sabem é que Marte também é um lugar hostil. Na superfície,
enfrenta tempestades de areia que poderiam engolfar um carro, temperaturas que variam drasticamente, uma atmosfera tão fina que mal protege do espaço. Marte é um cemitério de esperanças de vida alienígena que nunca se materializou do jeito que quisemos. Olhando de perto, somos forçados a confrontar uma realidade muito mais sombria, e a busca por vida extraterrestre pode ser mais uma busca por um sonho do que um rumo viável. Avançamos do nosso sistema solar para o vasto desconhecido, o que nos leva a regiões como as nebulosas de Carina. Essas nebulosas são locais de intensa formação estelar, mas também abrigam radiações mortais que podem matar qualquer forma de vida em um instante. Você pode imaginar a beleza do cosmos, enquanto, ao mesmo tempo, é um lugar de brutalidade sem igual. É um lembrete de que, mesmo no desenvolvimento das estrelas, a morte e a destruição são sempre uma presença constante. E onde estão os superaglomerados, os grupos massivos de galáxias que se aglomeram em uma rede tênue pelo espaço? Nesses espaços, a radiação cósmica é implacável, transformando os locais em verdadeiros fóruns de mortalidade. Do ponto de vista da vida, esse ambiente é tão letal que muitos cientistas acreditam que qualquer forma de vida que desenvolva mesmo em condições adversas teria dificuldades extremas para prosperar. Para esses superaglomerados, a vida não é uma possibilidade, mas uma certeza de extermínio. À medida que avançamos, um pensamento lhe virá à mente: onde está nossa segurança neste vasto universo repleto de extremos? É claro que nosso planeta é um oásis em meio a isso tudo. Aqui, a vida floresce, mas você já percebeu quão frágil ela é? Para cada lar que vemos, há um universo repleto de lugares onde a vida não pode existir. E isso nos leva a vislumbrar as galáxias distantes, onde a luz ainda não chegou até nós. Você pode se perguntar: o que existe lá, onde a luz não viajou? Estariam esses mundos também repletos de ambientes letais, ou poderíamos encontrar uma fagulha de vida resistindo em meio à escuridão? Conforme descentralizamos nosso olhar, um padrão começa a se formar. Para cada planeta que poderia suportar a vida, há pelo menos 3 ou 4 que não. À medida que nos aprofundamos nessas regiões letais, lembramos que entender o que é perigoso é tão importante quanto entender o que é hospitaleiro. Você ficará chocado ao descobrir que, mesmo em áreas que parecem arredias, podemos encontrar teimosas microvidas improvisando em um ambiente inóspito. Mas antes que eu revele isso, uma pergunta se forma em sua mente: vejo que o universo é um lugar incrível e assombroso. Mas, afinal, o que acontecerá em última análise? Convido você a continuar essa fascinante jornada. Na próxima parte, exploraremos a intersecção entre o que consideramos mortal e o que cientistas acreditam sobre a possibilidade de vida, mesmo nas condições mais extremas. Vamos descobrir se realmente há esperança na escuridão ou se estamos simplesmente perdidos em meio a esse labirinto de morte e desolação. Vamos continuar juntos nessa exploração profunda do universo, onde a realidade pode ser muito mais surreal do que qualquer ficção que já ouvimos. Essa intersecção entre a morte e a vida no universo nos leva a um dos tópicos mais intrigantes da astrobiologia, a possibilidade de vida em condições que consideramos letais. Você pode ter ouvido falar sobre extremófilos, seres que desafiam as normas da biologia, sobrevivendo em ambientes extremos na Terra. Desde lagos ácidos até as profundezas do oceano, esses organismos nos mostram que a vida pode florescer em locais onde menos esperamos. Mas até onde essa resiliência pode nos levar? Vamos considerar, por exemplo, as extremocaustobactérias, que podem viver em ambientes extremamente ácidos, como os encontrados em geysers na Islândia. Estas criaturas sobreviveram a temperaturas altíssimas e ambientes hostis, fazendo com que os cientistas se perguntem se a vida pode existir em condições tão intensas em nosso planeta, por que não em outros lugares do universo? De Vênus a Io, de Marte ao fundo escuro da nebulosa de Carina, podemos começar a reconsiderar o que realmente significa ser hospitalar. Imagine, então, que as nuvens ácidas de Vênus possam não ser apenas um deserto de ferro e ácido, mas um habitat para micro-organismos que flutuam tranquilamente à mercê dessas condições. Isso é um testemunho do espírito indomável da vida. Assumindo essa perspectiva, podemos entender que a vida não segue apenas os moldes que conhecemos, mas pode encontrar maneiras de se adaptar e proliferar, mesmo nas condições mais chocantes. Agora, dê uma olhada em Encélado, uma lua de Saturno que, por muitos anos, foi considerada um lugar hostil. Contudo, novas evidências sugerem que seu núcleo de água líquida, produzido pelo calor geotérmico, pode abrigar os mesmos tipos de condições que sustentam vida em ambientes extensivamente adversos aqui na Terra.
Os jatos de vapor que ejetam de suas calotas polares contêm não apenas água, mas também organicidade, e a questão que paira é: em que formas de vida podem prosperar nessas tão alienígenas águas? Pensando mais além, abordamos o escuro mistério da galáxia de Andrômeda, que nos aguarda como um vizinho galáctico. Vamos nos perguntar em quantos exoplanetas orbitam estrelas em sistemas externos, em ambientes que desafiariam nossos conceitos de habitabilidade. Com os avanços da astronomia, já contamos com milhares de exoplanetas identificados. Alguns estão localizados na chamada zona habitável, onde pode haver água líquida. Contudo, os que estão nesta zona nem sempre têm as condições necessárias para abrigar vida. É uma ilusão pensar que a habitabilidade é apenas uma questão de temperatura. Esse pensamento me leva ao superargelado planeta Ogli, 2005, BLG 390 LB, que é tão frio que a água poderia atuar apenas como gelo e, no entanto, existem teorias de que seus componentes atmosféricos poderiam gerar um passado mais ameno. Esses locais nos mostram que nossa compreensão sobre a habitabilidade é um campo vasto e cheio de interrogações. O que é leal a uma história única sobre a vida pode não se aplicar naturalmente a um ambiente muito distinto. Ainda mais emocionante é a conversa sobre os planetas errantes, aqueles que não orbitam uma estrela específica e são expelidos do seu sistema solar, adentrando o vasto espaço interestelar. Com temperaturas escandalosamente baixas, alguns desses planetas errantes têm relação direta com os fenômenos de frio extremo. Entretanto, é plausível imaginar que algum tipo de vida, embora muito diferente do que conhecemos, possa se adaptar a ambientes que desafiam o nosso entendimento convencional. A intersecção entre vida e morte continua a se entrelaçar à medida que exploramos regiões cósmicas que vão além das temperaturas extremas, adentrando ambientes de radiação intensa. O exemplo claro disso é o interior das estrelas, onde a fusão nuclear gera calor e pressão incomensuráveis. Dentro dessas esferas ardentes, não podemos observar a possibilidade da vida, mas levanta-se a pergunta: em se formas de vida altamente adaptáveis poderiam existir em uma estrela fria, o que estas teriam se exigido para a sobrevivência? Se olharmos para os exoplanetas em sistemas de estrelas quentes como Beowulf, alguns pesquisadores acreditam que a vida poderia se esconder em ambientes como a subsuperfície. O que não podemos esquecer é que as fronteiras e limites do que consideramos prospeiro são constantemente desafiados. Assim, enquanto exploramos os recantos mais profundos e obscuros do cosmos, não é apenas a resiliência da vida que devemos considerar, mas a criatividade da natureza. E o que dizer das regiões e fluxos de radiação cósmica intensos, como o fenômeno da radiação gama? Essas explosões cósmicas têm o potencial de erradicar qualquer vida que esteja nas proximidades, mas para cada fator mortal, há sempre um aspecto que pode oferecer insights sobre a resistência biológica. Conhecendo o comportamento das bactérias que resistem à radioatividade extrema, estamos um passo mais perto de entender o que essa adaptabilidade significa em uma escala universal. À medida que nos afastamos cada vez mais de nossa perspectiva inicial da vida em oposição à morte, cria-se uma nova visão do cosmos, onde a criação e a destruição não são opostos, mas sim partes essenciais do mesmo ciclo cósmico. Nessa nova ordem, a vida tem uma chance de resiliência tão notável que, na verdade, ela poderia estar mais presente em ambientes hostis do que imaginamos. Quer você acredite ou não que a vida é comum no cosmos, o que não pode ser argumentado é que o universo é um campo de possibilidades onde a morte e a vida dançam constantemente em um balé cósmico. Para os cientistas, cada nova descoberta em ambientes hostis não é apenas uma nova informação sobre a morte do cosmos, mas uma porta aberta para a vida que pode estar lá fora, esperando para ser encontrada. Por fim, numa reflexão direta sobre tudo o que conversamos, chegamos a uma conclusão: um universo, com suas regiões hostis e desafiadoras, também é um lugar onde as maiores promessas de descoberta residem. Não podemos esquecer que cada região extrema que exploramos nos oferece uma lição sobre as capacidades resilientes da vida. A busca incessante por saber se a vida em lugares que podem parecer infernais se torna não apenas um questionamento sobre a existência, mas uma maneira de entender melhor a própria natureza. Portanto, ao olharmos para o cosmos com suas maravilhas e terrores, nosso entendimento sobre a vida deve não apenas ser ampliado, mas também revitalizado. O que o universo nos ensina é que, apesar de suas brutalidades, o espírito da vida pode surgir em qualquer brecha, até mesmo nas sombras do destino que acreditamos serem impraticáveis. À medida que encerramos esta jornada por regiões hostis do universo, que você consiga ver nosso lar, a Terra, sob uma nova luz, não apenas como um lugar seguro, mas como um tesouro raro em um vasto campo de possibilidades, onde a vida é um fenômeno de resistência e perseverança.
Agora, levando isso em mente, é hora de refletir sobre o que ainda podemos descobrir e o que a vida nos revelará à medida que continuamos nossa busca, não apenas para olhar para as estrelas, mas para compreender o que elas podem nos ensinar sobre a vida que persiste, mesmo nos lugares mais inóspitos do universo.